Olá, estamos começando mais um programa Ser Criança na Infância com Fátima Gonçalves, psicometricista, e Gabriela Mazei também aqui com participação. E nós vamos continuar falando do desenvolvimento de 1 a 2 anos. Nós falamos no bloco anterior, na parte que ele entra para a escola, a criança entra para a escola, né? E vamos continuar falando e desenrolando esse desenvolvimento de 1 a 2 anos. Olá a todos, é um prazer estar aqui com a Gabriela falando sobre esse assunto. Pode tirar a roupa, mas existe um corpo sentindo. Então, pensando o que é importante, né? Por que esse lugar escola é tão bacana nessa idade, né? Quando a criança já está com 1 ano e meio, ela começa com uma motricidade toda estruturada, a linguagem começa a fluir. Na verdade, a linguagem tem uma coisa diferente que é linguagem e outra que é fala, né? A fala é a atividade motora, é a saída motora da linguagem. Então, a linguagem é todo um processo simbólico que a criança tem. E o que é esse simbólico? É tudo que ela vive são memórias, tudo vai ficando introjetado nesse cérebro e a partir de um momento ela vai começar a nomear todo esse universo de conhecimento que ela tem. Então, essa idade que ela está vindo, né, aflorando essa coisa da linguagem, se ela entra na escola, a escola é um lugar muito rico de estímulo, né, de linguagem, de fala, entre outras coisas. Então, essa troca com as outras crianças, com as professoras, é um lugar que ela vai ter música adequada, ela vai ter sons diferentes, ela vai ter atividades de vários tipos. E é o primeiro grande meio, né, social, né, depois da família, é o grande meio social onde a criança vai se inserir, onde ela tem regra, onde ela vai lidar com diversas culturas. Exatamente, né? Ela vai lidar com o outro, então ela vai ter que aprender a esperar, ela, né, vai entender que ela é tão igual quanto o outro, e esse jogo, né, de estar no social e saber onde são os meus limites, onde começam os outros, a escola é muito boa para isso. E que a sua manhã é diferente da minha manhã, né? Exatamente. E aí a troca mesmo de culturas. Você educa seu filho que vai ter que conviver com uma criança que é educada por outros pais e o conflito que isso dá. Quer dizer, é um meio social, gente. A escola é o grande aprendizado para a criança viver em sociedade. E as regras muitas vezes impostas pela cultura ainda da escola. Sim. E pela educação da professora, que pode ser até divergente da escola. Não, mas olha quanta coisa, né? A escola tem a sua própria constituição, não é? Na escola as regras são para todos, tal qual é na nossa cultura, não é? Então ali a criança começa a aprender de pequenininho como é que se molda, né, socialmente. Você não pode querer o tempo inteiro fazer o que você quer, né? Mas ainda assim a criança pode criar duas estruturas. Uma, por exemplo, estruturas que eu falo cognitivas, né? Uma onde ela já sabe que tal jeito ela aplicando na casa dela vai funcionar, mas que na escola ela tem que aplicar de outro jeito para funcionar. Então na escola ela é uma criança e em casa ela é outra criança. Isso é pra vida. E é a mesma criança. Isso é pra vida, né? É muito... Todo mundo quem já é mãe, né, pai, adora quando alguém chega e fala: nossa, seu filho é tão educado, não é? Você fala: ai, que bom, né, que funciona lá, porque em casa não funciona. Então, assim, a criança, ela sabe exatamente. Mas não funciona em casa também porque a mãe é outro envolvimento, gente. Nós não podemos... Se a gente tem esse comportamento que a gente tem em casa fora, você não vive sociedade, não é? Então você grita com a sua mãe, você grita, né? Você pode, o contexto vai te moldando dentro da cultura. Isso é muito lindo, né? E a criança, quando ela entra para a escola, ela traz o quê? Ela traz essa mochilinha que vem de casa, né? Como ela reage quando ela quer as coisas, quando ela não quer, enfim, ela vai usando a mesma estrutura. E muito rapidamente ela vai perceber que ali não funciona, não é? E aí ela vai começar a se adequar àquele ambiente. E óbvio que ela chega na escola, ela tem o comportamento daquele meio, daquela instituição. E fora não. Por isso que muitas vezes quando a gente vai
analisar uma criança, quando a gente vai falar de um comportamento de uma criança, a gente não pode olhar por um único olhar de um único ambiente, né? Olhar pelo contexto só da escola ou contexto só de casa. A gente tem que olhar em diversos âmbitos para a gente entender a criança nesses diversos âmbitos. Aliás, isso que você está falando é tão importante, porque principalmente na área da saúde, né, na área da terapia, quando você vai dar um diagnóstico, fechar um diagnóstico, são tantas os aspectos que interferem, né? Uma criança, você pode falar, essa criança não anda com 1 ano e meio e achar que ela tem uma questão orgânica e na verdade ela não tem estimulação. Então é tão importante você entender essa criança nos vários aspectos. E a escola é um grande meio, né? Onde ela vai... Mas não é o único, né? Não é o único, né? Então vamos... Ela tem, né? A escola é esse grande meio. Então, por exemplo, quando a criança... Muitos comportamentos que são trazidos já nessa idade precoce vêm da escola, né? Não só da precoce, como a escola é um lugar onde ela vai tendo muitas referências e chama a atenção dos pais para coisas que eles propriamente não percebem no dia a dia, né? Questões seja de comportamentos auditivos, de comportamentos na relação, de comportamentos motores, né? Porque o pai muitas vezes não tem a referência, né? E a tendência é a gente sempre embebezar mais esse nosso filho, e na escola não. Ele tem outros 12, né? Existe ali é muito forte a questão do eu não gosto dessa palavra, mas é uma palavra que, né, do padrão daquela idade. Mas existe ali um padrão. Então, a criança vive em sociedade, e a primeira sociedade que ela começa a perceber que existe uma cultura diferente é na escola. E trazendo a importância dessa entrada para a criança, quando ela entra na escola, o grande ganho dela é na comunicação, porque ela vai usar a comunicação verbal, ela vai buscar isso cada vez mais, porque ela percebe que essa é a interação que acontece entre os iguais, né? Entre principalmente os pais. Então, claro que 1 ano e meio ela não tem um repertório, mas ela tem um repertório de gesto muito grande, e ela começa a própria educação vai provocar nela que ela tenha comportamentos, que ela tenha que se usar a linguagem, usar a fala para se comunicar naquele ambiente, né? Então, isso é um grande ganho na entrada para a escola. Além de, né, que é onde você vai começar com todos os estímulos que você tem, trabalhar muito a questão da função executiva das crianças, né? Eu falo que hoje a pediatria ela tem que se ocupar muito mais, não só se a criança ganha peso, se ela ganha altura, né? Se o cérebro está, né? Se a cabeça tem um tamanho, porque essa criança está inserida num meio onde uma exigência muito grande, né? De funções superiores, que até antes não era tão importante, acaba sendo exigida agora nessa nova experiência da criança desse nosso tempo, né? Porque a criança com 1 ano e meio até, sei lá, alguns anos atrás. E ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? Às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho. Ela nem se pensava na escola. A gente queria saber se ela estava comendo direito, se ela tava, né? Hoje não, saber se ela responde ao estímulo, se ela tem atenção para ficar prestando atenção numa história. Então, é a tal da exigência que a escola, né, que trouxe esse programa, né, gente? A criança, né, que é vista pelos pais, e a exigência dessa criança que é feita pelo processo escolar. A gente vai encerrar mais um bloco falando sobre o desenvolvimento da criança de 1 a 2 anos e voltamos continuando a falar sobre a criança de 1 a 2 anos, ou já vamos entrar no de 2 a 3? Não, eu acho que a gente tem que terminar aí algumas questões importantes. Então não perca que tem um próximo bloco, são 3 partes dessa vez, hein? Tchau, fiquem até... não se esqueçam de compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Beijos!